E para quem não me conhece, eu sou a Kaliane Dassi, eu sou artista, sou mentora em arte e autoconhecimento. Então, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa série de aquecimento para o terceiro encontro Arte em Si, né, que vai acontecer do dia 25 ao 29 de janeiro. Então, se você quiser participar, fica aqui no finalzinho da live, eu vou dizer como que você faz para se inscrever e participar. Mas nosso assunto de hoje é um outro assunto. O nosso tema de hoje, da nossa live, é como usar o desenho como ferramenta de autoconhecimento, certo? E aí, então, eu vou explicar para vocês como que a gente, então, como é isso, né? Porque eu entrei com essa, comecei a trazer para vocês aqui desenho, e aí depois de um tempo a gente começou começou a ficar claro cada vez mais, né, isso desde das minhas aulas presenciais, como a nossa necessidade mesmo, né, a necessidade que a gente tem enquanto artista, enquanto estudante de arte, enfim, seja lá qual for a forma que você faz arte, né, e como que a necessidade que a gente tem, ela é uma necessidade de integração, de consciência, de reconhecer os processos, de como que eu resgato a minha história, como que, então, a gente passa a fazer o processo artístico de uma forma a vir integrando e casando com essa questão da singularidade, não de forma dissociada, e é sobre isso que a gente vai conversar hoje, certo? Então, o que acontece, né? Quando a gente começa a fazer um processo de desenho, por exemplo, ou um processo artístico, você fala, eu quero ser pintora, desenhista, ou eu quero me aventurar na arte, então eu vou fazer um curso, né, de pintura, de desenho, técnico de alguma coisa, né, e tal. E acontece, e é muito comum, né, a gente acabar ficando... acaba ficando uma coisa separada da outra, né? Porque olha que interessante, né? Quando você vai para o processo artístico, você vai por um desejo, uma vontade genuína, certo? Né? E aí, de repente, você começa a falar assim, mas espera aí, parece que aquilo que eu estava buscando, de alguma forma, não tá muito acontecendo, né? E você vai percebendo que o técnico, ele vai indo numa direção e você pode até desenvolver mesmo, né? Falar assim, não, entendi, vou aprimorar a sua técnica, a sua atividade, né, e tal. Mas esse ponto da singularidade, que na verdade tem a ver com essa coisa... porque o que acontece? Você se inspirou para fazer arte porque você viu naquilo alguma coisa, né, que te inspirava, e você falava assim, nossa, eu também quero fazer isso, eu também quero desenvolver algo disso, e também quero me expressar assim, né? E da forma que eu sinto as coisas, da forma que eu gostaria de falar. Só que a gente tem um bichinho. Então, assim, sabe aqueles bichinhos? Tá engraçado, não sei se vocês estão vendo, mas fica fazendo assim na minha frente. E aí, bom, retomando, perdão a dispersão. Bom, o que acontece? Voltando, então, né? A gente vai vai estudando a técnica dessa forma, e aí você fala assim, mas espera aí, por que lá pelas tantas, né, eu acabo não me distanciando mesmo daquilo que eu estava buscando, né? E aí tem até uma história que aconteceu comigo quando eu era adolescente, 13 anos para adolescente, assim, por aí. E aí eu sempre gostei bastante de desenhar, de pintar e tal, não sei o quê. E aí um dia eu falei para minha mãe, mãe, eu quero fazer aula de desenho, me põe numa escola de desenho e tal, pedi para ela. Aí tinha na esquina da minha casa, tinha uma escola de desenho técnico, pertinho, assim, eu morava em Pinheiros, em São Paulo. E aí era em cima de uma padaria, certo? E aí chegou um ponto que eu comecei a fazer essa escola. Gente, eu tinha 13 anos, comecei a fazer desenhos. Falei assim: legal, tô aprendendo uma coisa. Legal, sombreado faz assim. Legal, o desenho, olho faz assim. Aí esse desenho um monte de olho. Legal, mão é desse jeito. Né? Mas assim, desse jeito no sentido assim, vou explicar. Tinha uma apostila.
onde eu tinha uma série de desenhos de lápis grafite que eu copiava os desenhos de lápis grafite. Aí tinha uma parte que era de nanquim, eu copiava o nanquim. Aí tinha uma parte que era o desenho de umas aguadas de nanquim, eu copiava a aguada de nanquim, exatamente como estava aquilo. Então, eu reproduzia aquele catálogo, era essa a proposta daquela escola naquela época, enfim, né? Tá bom. Só que começou a acontecer, começou a falar assim, tá bom, legal, mas por que alguma coisa disso não está ainda fechando para mim, né? Eu ficava com um sentimento, eu não sabia dizer, né? Você não sabe expressar exatamente o que é. E aí, quando cheguei aí chegou numa parte que eles começaram a ensinar guache, né? E aí, quando chegou o guache, era uma época, né? Isso foi em 90, 91, por aí. Era uma época que, né, era muito diferente essa questão gráfica, não tinha esse tanto de programa de computador, você não fazia tudo, as partes, tudo que tinha a ver com marketing, propaganda e tudo mais, era feito à mão por um artista, né? Então, os cartazes de cinema, enfim. E aí, chegava nessa parte, eu lembro que eu comecei a desenhar, eu fiz um estudo de perspectiva, e quando a gente começou a desenhar os tubos de colinos, sabe? Que tinha, né, a pasta de dente, né, que tinha naquela época. E aí, então eu tinha que desenhar e fazer uns fundos, uns degradês de guache com aquelas tubo de pasta de dente. E eu lembro que eu comecei a achar aquilo meu. Eu falei, não vai dar, né, para eu ficar fazendo isso. Eu achei que não tinha nada a ver com aquilo que eu estava querendo, né? E aí foi interessante perceber ali. E ali eu desisti. Falei, não quero mais ir. E aí, então, Então, por que eu tô falando isso, né? Porque, assim, não tem nada de errado, assim, nessa questão de você falar, vou fazer um curso técnico de uma coisa e aprender aquele jeito daquela forma. É uma forma de aprender aquela técnica, e isso faz parte mesmo, né? Vocês já tiveram alguma experiência, assim, de fazer um curso de arte, você querer fazer um trabalho de arte, e aí, de repente, você se depara com isso, né? Conta para mim nos comentários, então. Como se vocês tiveram essa experiência, sabe? Porque, assim, eu sei que eu já tive, algumas pessoas que me acompanham, eu sei que também já tiveram. E aí, o que acontece aqui, né? Só que você acaba, então, fazendo um trabalho que se separa. Com 13 anos, sim, eu tinha 13 anos, Roberto. Então, você vai fazendo um trabalho que ele fica... Gente, assim, o que acontece? Nas escolas técnicas, a proposta deles é técnico mesmo, tudo certo. Mas quando você pensa lá que você é criança, adolescente, ou mesmo adulta, que você está buscando aquilo, você fala assim, não, pera, eu quero uma coisa muito específica. Você pode não saber exatamente o nome disso, mas você quer uma coisa específica, né? E aí, essa coisa específica que você quer, você vai percebendo que aquilo não vai acontecendo, né? Então, e é o que acontece, o que aconteceu para mim, né? Eu passei a fazer isso, depois que eu conheci toda essa parte sobre autoconhecimento e como que isso fica vinculado com a arte e como desenvolver isso e quais são todos esses conteúdos, né, sobre a conexão, sobre o autoconhecimento, e aí voltei a pintar, voltei a desenhar, porque inclusive passei anos sem pintar e sem desenhar, muitos anos, né? E aí, de uma forma com o mesmo vigor que eu tinha quando eu era novinho, né? Olha que legal, novinha, olha que legal que a Sandra falando. Eu também desenhei tubos de pasta de dente, não é, Sandra? Né? E tudo bem, eu aprendi a fazer degradê, mas assim. mas aconteceu isso. E aí fica essa questão mesmo, porque assim, o que eu trago, o que eu venho trazendo, né, e a proposta do Arte Jornada, para quem conhece e tudo mais, que é o meu curso, é justamente essa questão de você fazer isso de uma forma casada, né? Que você trabalhe as duas habilidades ao mesmo tempo, tanto puxando essa questão de você aprender a técnica, entender como faz, certo? E, por outro lado, resgatando esse fio mesmo da singularidade para isso vir crescendo junto,
né? E não ficar uma, uma coisa separada da outra, né? Uma dissociação, porque às vezes, gente, isso é interessante, né? Às vezes a gente se distancia desse caminho, não porque você não queira fazer arte, ou porque você não gosta, ou porque você viu que era outra coisa e tal, mas porque simplesmente isso que foi se separando, né? Essa coisa de fazer a coisa de forma dissociada, né? Da sua singularidade, do seu ímpeto, daquilo que te inspira, vai minando o interesse mesmo, né? Você fala, bom, o que me motivava não tem, então eu fico sem motivo, né? Então, essa importância mesmo de você fazer de uma forma casada para você zelar por isso, e inclusive ter frutos positivos disso, né? Assim como tem várias histórias aqui. Por que eu fiquei sem. Ah, que a Roberta perguntou, por que eu fiquei sem desenhar? Olha, Roberta, foram muitos motivos, né? Mas, assim, ali, quando eu fui prestar a faculdade, passei um tempo, aí comecei a me interessar muito por música, e aí eu acabei prestando. Olha que engraçado, né? Eu prestei faculdade de música na Unicamp e prestei artes plásticas na época, né? Na USP. Foram essas duas que eu prestei, dois vestibulares assim que eu terminei o colegial, que era assim que chamava na época, o ensino médio. E aí, quando eu terminei e quando eu prestei, eu lembro que na Unicamp eu passei de primeira, assim, para a segunda fase, fiz tudo mais. Quando eu fui fazer a parte de tranquilo. Não, para a USP eu não lembro que eu não passei nem para a segunda fase. Eu lembro que eu achei a prova tão esquisita, sabe? E eu falei, nossa, era difícil fazer esse tipo de prova. Eu não me adaptei muito com o formato e não passei. E eu achei interessante isso, porque se eu tivesse passado, provavelmente eu teria feito. E eu teria ficado em São Paulo, né? E aí são aquelas coisas da história, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? E é interessante de perceber, né? Como o processo que eu passei fazendo faculdade de música é, foi um tanto assim, maculou um tanto umas coisas da música e tal. E aí e o fato de eu não ter feito a faculdade de artes foi interessante para mim, porque eu deixei algumas coisas, mas parecia que ficaram meio intocadas. E aí quando eu fui resgatar isso, isso estava um tanto embrionário, mas ao mesmo tempo estava mais puro, parecia, né? Então foi bem interessante isso, assim. Os cursos antigos eram bons de técnica e menos de liberdade de criação. A Sandra falou aqui, exatamente, Sandra. Então, mas aí, exatamente isso, né? Mas aí o que acontece, né? Quando você fica muito. E a técnica, ela tem essa característica, né? Ela te explica onde uma coisa começa e onde a outra termina, exatamente o que você faz para conseguir tal coisa, né? Tal resultado estético, mas ela não te. Mas essa parte da criação, ela é uma questão mesmo, né? Porque é o que inspira, né? É o que a gente tem vontade, certo? Bom, e aí, então, assim, então toda essa a proposta, né? E quando a gente desenha aqui, quem já desenha junto comigo em live, coisas assim, é uma questão de justamente essa coisa de assim, então tá bom, como eu faço isso de uma forma unida, né? Então, assim, esse é um primeiro ponto. Só que também tem uma coisa, né? Porque a forma como eu falo, ela também não é algo específico, essa forma de estudar desenho. Eu acho que é legal falar sobre o que não é, né? Porque a gente fantasia um monte de coisa, né? E quem é meu aluno, quem é minha aluna que conhece um tanto, né, conhece o método, está se aprofundando, está fazendo essa jornada e tal. Então, assim, o que acontece, né? Quando a gente pensa, então, vou fazer alguma coisa que me traga conexão, vou trazer alguma coisa que tenha sentido, né? Muitas vezes, o que a gente faz quando a gente faz isso, né? Quando você fala assim, que a minha arte tenha sentido. O que vocês fazem? O que vocês encontraram pelo caminho de vocês? O que vocês buscaram fazer? O que vocês consideram? Vão me contando aqui no chat o que vocês consideraram que deu certo e que não deu, né? Entende?
Então, e aí, o que acontece muitas vezes, né? E eu vou contar para vocês aqui do que eu já vi, do que eu já passei um tanto, né? Como que acontece. Então, eu falo assim, tá bom, então eu quero um sentido. E você começa a buscar coisas que te revelem sentidos, né? Conexões entre as coisas e que sejam ou ocultas ou místicas, certo? Isso também é bastante comum, né? E aí, só que o que acontece também, né? Você começa, aí você experimenta ficar alterando a consciência ou fazendo coisas que ficam colocando você num estado muito alterado, muito diferente e tudo mais, né? Vocês já passaram por isso também, né? E aí você fala, não, tá, vou fazer é muito interessante, vou fazer a meditação de ponta cabeça, segurando na ponta do dedo e o cotovelo apoiado não sei onde, enquanto, sabe esse tipo de coisa? A gente começa a querer encontrar alguma coisa que faça a conexão acontecer. Aí você fala, não, eu vou agora então, enfim, né? Ou vou começar a ler tudo sobre arquétipo, vou ler um monte de coisa aqui que é arquétipo, olha que interessante, mitologia grega, mitologia indiana, mitologia, enfim, né? Você vai começa e fala, nossa, tudo tem um sentido, e tal, 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 tal. Mas ao mesmo tempo também, né? Isso pode ficar gerando mais esse fluxo, assim, essa quantidade de coisas que podem não contribuir mesmo também, né? Para o que você está buscando. Por quê? Porque é um monte de informação. E o que a gente está falando é justamente conexão, é justamente linkar uma coisa na outra, né? Como que as coisas elas vão se conectando e fazendo assim, isso é interessante isso, né? Porque isso vem depois daquilo, e depois daquilo vem aquilo, que interessante, daí eu amplio para uma nova realidade, e aquilo cria um outro universo, né? Ou seja, né? Essa questão da gente ficar só puxando um monte de significados na nossa percepção, ou muitas experiências de alteração de percepção, é bem delicado, né? Assim, o que eu estou querendo dizer assim, que eu não trabalho assim, mais isso, né? Porque eu acho que existem formas da gente direcionar essa percepção, de direcionar o conhecimento, né? Porque é claro que se fala assim, nossa, eu também passei por isso, você é apresentado por uma coisa nova, você fala, uau, né? Uau, quero isso e tal. E eu lembro que eu passei uma vez, eu conheci um cara que orientava sobre umas coisas de alimentação e umas práticas meditativas diferentes e tal, e aquilo não deu certo para mim. Porque era isso, você fazia a atividade, você ficava muito alterada de consciência, e assim, gente, não tinha nada de nenhum chá, nada do gênero, e assim, mas acontecia isso, aí você começa a ficar altera. Não é difícil alterar a percepção, né? Mas aí o que acontece assim, como que você organiza o que desencadeia, então? Né? Isso é um ponto. Certo? Então, assim, e aí eu não tinha essa orientação lá, e, bom, enfim, aquilo não deu certo. Ou seja, para mim é muito importante essa coisa assim, o que realmente agrega, o que de fato, qual é o ponto que realmente vai fazer a diferença e que vai vir ajudando nessa integração e não criando mais dissociação mesmo, né? Peraí, que teve uma pergunta que eu acho que eu perdi. Esse é o grande risco, né? De sem orientação e da desconexão, que a Roberta comentou. Legal, isso mesmo, Roberto. Bom, então, um golinho de café para a gente prosseguir. Conseguir o equilíbrio entre o conhecimento geral e o despertar da própria arte. Exatamente, Márcia. Que legal, Márcia, que você está aqui. Eu vou compartilhar uma coisa sua, Márcia, já que é assim. Bom.
Muito bom, vou continuar falando aqui um pouco, daqui a pouco eu venho com essa parte. Olha só, então, o que aconteceu aqui, né? O que eu percebi ao longo, então, desses anos de estudo, né, de arte e também de psicologia transpessoal, né, que foi assim, foi fazendo uma formação em psicologia transpessoal que eu conheci o pessoal que hoje forma um Gambicula, a gente fez, então, esse projeto do Gambicula, que eu falo bastante por aqui, né, o que eu fui, então, aprendendo, né, nessa minha trajetória, né. É o seguinte, você precisa, existe uma grande importância, né? E a máxima importância, vou falar assim, é muito importante, que é isso de você gerar a coerência, né? Para você justamente vir construindo esse contato, essa história, né? Você construir a história, entende? Né? Isso, gente, isso que você consegue com o que, será? Quem sabe? Uma pergunta que você coloca a sua intenção ao desenhar, ou desenha primeiro e observa depois. Legal essa pergunta, Marina. Eu vou deixar ela aqui meio salva e a gente vou responder um pouquinho depois, tá bom? Para a gente poder continuar aqui. No final, a gente responde perguntas. Certo, então eu perguntei, né, como a gente consegue isso, o pessoal está falando, o que tem a ver com você, certo? A gente falou assim, constância, certo, tem a ver com essas duas coisas, de alguma forma. Mas existe uma coisa que você precisa manter. Então, é o seguinte, o que é isso, né? Gente, é uma palavra, ela é muito simples, ela é assim, é contato. Contato, o que é contato? Contato é contato com o seu universo, das suas percepções, a sua percepção de você, a sua percepção do mundo, né? Certo? Então, assim, e isso, o contato, ele vai te deixar, né? Quando você mantém o contato com a sua percepção sobre o que acontece, né? Você é jogada para. Espera só um pouquinho, que teve uma pergunta aqui. Qual a pergunta que você fez? Vou retomar aqui. A pergunta que eu fiz foi: como se consegue isso de você gerar essa coerência e essa linha, né? Certo? Né, porque a gente tem essa assim, vou só repetir a pergunta aqui um pouquinho, gente, porque pode ter ficado dúvida. Então, assim, ó, aqui, ó, que eu falei o seguinte, aqui, que o que eu percebi ao longo desses anos, que existe toda essa coisa das iniciações, existe uma coisa das passagens que a gente tem, e existe uma importância de você vir gerando coerência sobre todas essas coisas que você se aventura. Aí eu perguntei assim, como que a gente consegue essa coerência? Como a gente consegue construir essa coerência? Porque é isso, né? Construir, rever, realinhar. E aí o pessoal começou a responder aqui, e estavam respondendo que tem a ver com o que tem a ver com você, o que tem a ver com constância. E aí eu estou falando sobre o contato, né? Então, essa questão de você ficar em contato para perceber o que acontece, o seu entorno, né? Em contato com as suas próprias percepções, os seus sentidos mesmo, certo? Então, e aí você começa a gerar essa coerência. Por quê? Porque a partir do momento que você está em contato, você percebe. E ao você perceber as coisas, você tem que, de alguma forma, tomar decisões sobre o que você percebe. Certo? Você faz escolhas ali, né? E isso vai te gerando uma responsabilidade mesmo de como uma responsabilidade sobre você manter mesmo a sua conexão, sobre uma responsabilidade sobre no que você está sendo iniciado ou iniciada, né? E também uma responsabilidade
sobre a técnica que você está desenvolvendo. Gente, olha, sobre tudo, presta atenção. Estou falando assim, a técnica que eu estou fazendo, o resultado que eu estou fazendo também faz parte desse mesmo universo de percepção e desse mesmo contato, né? Se não está bom, se eu estou em contato, eu noto e eu me conto. Entende? Então, não é uma coisa assim, não é tão simples, né? Porque o pessoal faz assim, não, para você fazer uma coisa, se expressar, e você, né, expressar o que você tem para, né, para mostrar para o mundo e tudo mais, tarará. Isso é só assim, eu sinto, eu faço e acontece, né? Tem gente que lida assim. Não, você fala isso, mas será que é assim? Eu sinto, eu faço, acontece, né? Eu diria, eu encaro isso de outra forma. É assim, eu sinto, eu observo, eu penso, eu faço, observo de novo, eu me responsabilizo, e daí acontece, não é? Eu queria compartilhar com vocês, então, eu comentei ali um pouquinho antes, queria compartilhar com vocês uma história de uma aluna da Márcia, que ela estava aqui ao vivo, não sei se ela está aqui ainda, que tem lá nos meus stories do Instagram, tem lá alguns depoimentos de alguns alunos e tal, de umas alunas. Deixa eu só procurar aqui, gente. Peraí. Abri aqui para vocês já. Tá aqui. Vou compartilhar com vocês, então, uma história, né? Ela tá aqui ainda, legal, Márcia. Uma história que peraí, deixa eu ver como que vai sair. Eu vou compartilhar a tela com o pessoal que tá no... tá, achei. Com o pessoal que tá aqui no YouTube. E quem tá aqui no Instagram, eu vou ler para vocês, a gente não vai ficar ninguém sem experiência, mas se quiser ir lá no YouTube também, pode ir, né? Peraí, já respondo aqui. Vamos lá. Certo, vamos lá, então. Ver se o pessoal tá vendo aí. Tá legal para vocês? Isso, tá aí, né? E louco. Só um pouquinho, pessoal. Né, então, vocês estão vendo aqui a história da Márcia. Então, só um pouquinho que tá um pouquinho difícil de eu ler aqui. Aqui, achei. Pronto. Bom, então é o seguinte, a Márcia, minha aluna do Arte Jornada, escreveu para mim outro dia, escreveu no inbox e mandou no Instagram, assim, só uma observação. Não a gente tem como fala isso, uma comunidade onde os alunos trocam as informações e tal, mas ela veio escrever aqui para mim, depois eu recomendei a ela ir lá no grupo compartilhar, porque esses momentos, né, eles são muito ricos mesmo, né? Essas descobertas, são momentos de insight, certo? Então, vamos lá. Ela falou assim, preciso te fazer uma pergunta sobre o curso. Aconteceu algo muito interessante. Faz por volta de 20 dias, de repente, eu comecei a desenhar. Então, só um detalhe, a Márcia, ela trabalha com joias, com design de joias e vidro, certo? Então, ela não é uma pessoa que vem do desenho, né? Ela não vem dessa prática exatamente, mas ela estava com vontade de desenhar, de se aventurar mais nessa proposta, e essa proposta de arte, autoconhecimento. Então, ela falou assim, né? Vou te desenhar a partir de uma fala sua, para desenharmos algo que sempre sonhamos em desenhar. No meu caso, são pássaros, mas comecei a desenhar linhas, certo? Ela começou a ter esse ímpeto, né? Deixa eu pensar o que eu gostaria de desenhar. Ela foi se aventurando e começou a desenhar as linhas. Tá ótimo. E eu mostrei aqui, né, um dos desenhos, eu ampliei, é legal quem quiser ver lá, porque tem eu amplio assim um desenho para vocês poderem ver. Então, ela começou a fazer uns desenhos de linhas, certo? E falando assim, chego a ficar 5 horas no mesmo desenho. Aí eu falei para ela, uau, que lindo. Eu vi que você tem feito muitos trabalhos de linhas. Conta esse depoimento lá no grupo, né, para o pessoal, todo mundo participar. Você pensa em trabalhar esse efeito no vidro, em esculturas, coisas assim? Daí ela, sim.
E passou, mostrou um trabalho que ela começou a fazer, das esculturas, aí ela continuou falando. Mas o interessante foi, instantâneo. Um dia eu não desenhava quase nada, aí acordei assim, certo? Desenhando sem parar. E aí tive um sonho, que um senhor me disse que todos os desenhos vêm da mão de Deus. Vou contar lá no grupo, ela falou. Aí falou assim, aí eu falei para ela, pois é, sabe aquela aula sobre a energia criadora e produtora de coisas? É isso, vem mesmo. Aí ela falou assim, é surpreendente. Aí eu respondi, Márcia, muito bom, é isso mesmo. Continua sincera, correspondendo aos seus dons. Você vai ver como isso é gratificante. Abre muitos canais de criatividade. Ela falou, estou super feliz, era sua fã, enfim, bom, tá ótimo. Opa, peraí que eu vou fechar os meus stories aqui, continua. Pronto. Bom, então, por que eu falei isso, né? O que é legal dessa história, é legal da gente perceber aqui, né? Porque, assim, isso não tem a ver, não é uma questão de crença religiosa, se Deus ou não é Deus, o que é, que da onde vem. Gente, presta atenção numa coisa, a gente está falando assim, algo nela, ao fazer os trabalhos que ela estava fazendo, ao se aventurar naquela proposta do curso de conexão, ao fazer as propostas, buscar fazer as propostas como elas foram propostas, né? Também tem isso. E ir se aventurando nesse processo, isso trouxe para ela um ponto de conexão com a fonte dela mesmo, do impulso de vida, de onde tudo vem, né? Alguém falar isso para você, assim, no momento que você está lá no processo, você desenha, você começa a recuperar isso, e você vai conhecendo isso em si, algo que você não conhecia, e alguém vem num sonho e fala isso, é uma profundidade mesmo de contato, né? E de conexão. Então, ou seja, significa, o que isso significa? Que aquele trabalho, aquilo que ela está desenvolvendo, ele vem de um ponto de grande conexão e vem desenvolvendo dali para frente, né? Então, conseguir isso, né, acessar isso, foi muito bom para ela, né, muito rico. E, enfim, e aí teve depois desdobramentos dessa história, mas assim, né, positivos, que ela já compartilhou com a gente, mas assim, como isso é importante mesmo, né, você entender, né, o contato, né, ali naquele ponto, ela tem vontade de fazer as linhas, ela foi experimentando, ela foi se responsabilizando, e aí foi entendendo, foi conhecendo, e foi, nossa, eu tenho vontade de desenhar por horas, deixa eu experimentar o que acontece, né? Certo? Muito bom. Aqui teve uma pergunta. Essa semana fiz o desenho do meu olho, do Arte Jornada, e o processo foi muito bom, não conseguia parar. Isso é contato? Isso é uma espécie, assim, é contato, e o contato, ele é assim, continua percebendo e assim o que isso vai te gerando, porque te renovou sua vontade sobre isso, então agora você mantém contato sobre a sua vontade que ficou renovada, entendeu? E é muito bom mesmo, né? Muito envolvente assim esse trabalho mesmo. Certo? Ótimo. Muito bom, gente. Aí acontece uma coisa legal, interessante também, né? Porque assim, aí é uma. As pessoas pensam assim, não, mas Kaliane, beleza, tal, mas assim, eu não sei desenhar, por exemplo. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui que está acompanhando a live não sabe desenhar, nunca teve experiência com desenho? Alguém me conta aqui no chat se vocês têm essa. Ou não, se todo mundo que está aqui já desenha, eu queria saber como que é para vocês. Ou você se acha muito iniciante. Com certeza. Agora vai para o tigre. Isso, ela está no processo lá com o tigre. Que legal. Sempre tive muito sonho com olhos, olhares. É muito interessante os olhos, né? Tem uma coisa interessante sobre os olhos. Muitas coisas interessantes, na verdade, né? A Carmen, você não desenha. Olha, tem mais uma pessoa. Que legal. Que não desenha.
Tá bom, vamos ver como que é isso, né? Então tá, então a Kaliane fala assim, ah, tá bom, legal, tudo isso, mas assim, eu não sei desenhar, e aí? Né? Eu não desenho, eu nem sei se... Aham, fiz arte terapia, legal. É, tá bom, mas então eu não, né? Vamos ver isso, então, né? Ah, uhum, ótimo, entendi. Tá bom. Então, assim, então legal. Então, imagina assim, como seria isso, então, né? É... Espera um pouquinho. Ah, eu não sei desenhar. Eu vou falar para vocês uma coisa, né, que é interessante. É, eu não sei desenhar é a primeira, é uma primeira barreira que a gente acaba atravessando mesmo. Porque, assim, primeira coisa, né, se você tem vontade de fazer arte, tem vontade de se aventurar no desenho, tem vontade de conhecer isso, né, essa, com certeza, isso conversa com você de alguma forma, né? E todas as pessoas, isso realmente eu acredito e sei, pelo que eu acompanho, vejo, tanto de alunos quanto de amigos, de colegas, dos amigos do Gambicula, vi muitas pessoas que nunca tiveram nenhuma aventura artística e se aprofundarem na arte, e nem só de desenho estou falando, mas estou falando que a arte, na verdade, ela é uma possibilidade sim para todas as pessoas, né? Ela fazer arte, você ter uma experiência de arte é algo muito enriquecedor, mesmo que você não queira virar artista profissional e ganhar dinheiro com isso necessariamente e falar, não, agora eu vou fazer só arte, mas o trabalho da arte, ele é um trabalho bastante enriquecedor e causa bastante crescimento pessoal, certo? Mas vamos lá, vamos por parte. Então, voltando no assunto do não sei desenhar. Essa coisa de não saber desenhar, a gente tem assim, primeiro, todo mundo de alguma forma, quando é criança, raramente você não passou por uma experiência de desenho, né? Concorda comigo? Ou alguém falou, não, eu nunca realmente, nunca desenhei nada, né? E de alguma forma, seja na escola que você teve que fazer alguma coisa e aí teve alguma situação lá, ou seja, enfim, no seu caderno, rabiscando alguma coisa, geralmente a gente teve alguma experiência, né, mínima que seja, certo? Então, assim, existe uma forma, isso é muito interessante, porque a gente tem na nossa cabeça uma coisa que é, ah, eu não sei desenhar tal coisa, ou eu não sei desenhar, porque a gente tem na cabeça um resultado específico, né, de como teria que ser esse desenho e tudo mais. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. A gente tem muitos recursos perceptivos para mostrar para a gente como são as formas, como são, para reconhecer as formas que existem e desenhar com isso, com esses recursos de percepção, certo? Se der tempo no final, a gente faz aqui um exercício, né? Então, assim, isso é uma. Por exemplo, né, você já parou para pensar uma coisa, né? A gente dá muito valor ao sentido da visão, certo? A visão é a visão, tipo, né? Tá na cara hoje em dia, ainda mais assim, é visão e audição, né? São os nossos sentidos mais valorizados, né? Mais estimulados e tudo mais, intencionalmente. Mas o que acontece? As coisas que a gente vê, que a gente desenha, né? No momento que você começa a falar, deixa eu desenhar alguma coisa, deixa eu ver como que desenha, né? A partir do momento que você começa a desenhar, as coisas, elas são, você olha para elas e você sabe já, sem ninguém te falar, de pegar alguma coisa aqui em cima da minha mesa, que seja, minha caneca tá com um café, ela vai, por exemplo, vou pegar minha caneca mesmo, mostrar para você. Minha caneca. Você olha para uma caneca, e você vê, você fala, tá bom. Aí você fica assim, vou desenhar uma caneca, né? Vou desenhar a caneca. Mas assim, quando você olha para essa caneca, por exemplo, né? O que você. Diga uma coisa para mim. Como vocês acham que é a textura dessa caneca? Ninguém me fala. Vocês acham que ela é áspera, que ela é lisa, que ela é, enfim, um pouquinho. Vocês acham que ela. Olha que interessante, né? Vocês acham que ela é a temperatura, você tem uma ideia sobre a temperatura? Como que é para vocês? O que vocês acham disso enquanto eu tomo aqui?
Só de olhar, num vídeo, hein, gente? Não estamos nem olhando, não estamos nem olhando aqui na realidade. Conta para mim o que vocês percebem do material. Você consegue, agora eu bati nela, mas assim, né? Ela é rugosa aqui, né? Nessa partezinha aqui, né? E aqui? Né? Quente, lisa por dentro e com relevo por fora, fria. Até, então o pessoal teve um quente e frio. Se ela tiver com café, provavelmente ela é quente. Se ela sem o café, provavelmente ela é mais fria, né? Lisa por dentro, com relevo por fora, fria, que legal, olha só, né? Então, então beleza, vocês me deram todas essas informações com, lisa com pontinhos, deve estar morninha, lisa esmaltada, esmaltada, teve até um esmaltado aqui, exatamente, Roberta. Desenho em alto relevo, Beatriz falando aqui também. Exatamente. Então, morninha, Olha que legal. Então, assim, a gente percebeu um monte de coisa, a gente está olhando para ela, a gente percebeu um monte de coisa. Diz uma coisa, vocês. Essas coisas que vocês falaram, elas são coisas que você percebe quando você toca o objeto. Não é assim? Cerâmica. Exatamente, cerâmica. Somzinho aqui. Não é? Não são coisas que né, que você reconhece, porque um dia você já tocou bastante, você vai reconhecendo, mas você tem uma gravação, a gente tem uma gravação disso daqui, que ela é de qual, né, ela não é do sentido da visão necessariamente, ela é do sentido, quem diz? Qual é esse sentido? A gente viu, mas a memória que a gente ativou é qual? Tell me. O meu café estava meio piruzinho, confesso para vocês. Mas é uma memória de qual sentido, Elsa? Sensível, tátil, isso. Memória do tato, né? Então, exato. Então, assim, o tato, eu considero o tato isso mesmo que a Beatriz falou também. O tato, ele é o sentido, ele é um dos sentidos que mais fortes para você desenhar. Mais, assim, mais importantes para guiar o seu desenho, por exemplo. Né? Porque, olha só que interessante, a gente fica querendo um resultado visual com alguma coisa que faça sentido, agora falando de sentido no sentido do sentido mesmo, dos nossos sentidos. E, ao mesmo tempo, a gente fica achando que a gente vai conseguir isso só com o sentido da visão, né? Então, o sentido que mais guia esse processo, mais possível de você conseguir, assim, se eu falar aqui, um comando, a gente fala para vocês, vamos todo mundo desenhar, quem já desenhou, quem não desenhou, e explicar aqui para vocês como que a gente faz essa parte do nosso tato, assim, é uma experiência interessante para quem desenha, para quem está começando a desenhar, para todo mundo, né? Então, e o que a gente está fazendo aqui, gente? Olha que interessante. O que a gente está fazendo aqui? A gente está gerando uma coisa muito valiosa, que é a conexão. Você gera aí. Você gera conexão com os seus sentidos. Entende? A gente não tem como a gente fazer um trabalho de arte. Você queira fazer um trabalho de, por exemplo, resgate de singularidade, de conexão, sem você fazer um trabalho de conectar com a sua percepção e os seus sentidos, né? Certo? E aí, olha que interessante, pode vir ainda assim uma coisa, mas eu não tenho. Você fala assim, tá bom, então eu não sei desenhar, eu tô falando para vocês, existe uma forma, né, de desenhar através do sentido do tato, e que todas as pessoas aqui
Quem desenha e quem não desenha pode fazer e ter um bom resultado já de cara com isso, certo? Muito bem. Agora, tem uma outra coisa interessante. Olha assim, aí a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho um traço próprio, eu vou fazer, tudo fica tudo tremido, com cara de desenho de criança. Não acontece isso? Né? Quando a gente não desenha, acontece isso. Fala assim, não, aí fica aqueles desenhos esquisitos, fica com cara de... Fica tudo meio mais ou menos, né? E aí, mas eu vou falar uma coisa para vocês. As pessoas, a gente tem um traço próprio, todo mundo tem um traço próprio sobre uma coisa que todo mundo faz, desenhando ou não desenhando. Quem sabe me dizer? Traço próprio mesmo. Se você pegar a sua caneta e você fizer um negócio ali agora, qual é o traço próprio que todo mundo tem aqui? Que é algo que, assim, é altamente reconhecível. Ah, vou até falar o nome de vocês aqui. Ah, se eu ver ali e falar assim, não, isso aqui é da Beatriz, aquilo é da Vanessa, da Luciene, não, é da Elza, da Estela, né? Que traço é esse que todo mundo tem? Desenvolvido, pessoal. Quem sabe me dizer? Estou muito enigmática? Personalidade? Não, não é personalidade, é uma coisa mais concreta do que personalidade. Em alguma instância, você pode até acabar reconhecendo a personalidade. Escrita, não é? A escrita do nome, a assinatura. Não é assim? Então, quando você pensa nisso, então, né? Você fala assim, ah, legal. Então, sobre a sua assinatura, e olha que interessante a assinatura tem algo interessante também sobre isso, que é isso, a nossa escrita, a nossa assinatura, você tem ela, você faz fala para mim, há quanto tempo você escreve? Há quanto tempo você escreve o seu nome? Né? Muito tempo, certo? Desde que você começou a ser alfabetizado. A escrita é um desenho, exato, né? Então, e olha que interessante, a gente consegue, inclusive, ler a escrita de uma pessoa. Se você lê a letra de uma pessoa, você consegue até dizer coisas sobre a personalidade daquela pessoa, ou não. Não tem gente que faz esse tipo de trabalho? Eu não faço isso, mas não tem gente que faz esse tipo de trabalho? Tem gente que faz esse tipo de trabalho, mas a gente consegue aqui entre a gente dar ideias de personalidade se a gente lê se a gente olhar para uma assinatura, por exemplo. Você fala assim, tem um livro da Betty Edwards, que é aquela... quem começou com essa proposta de fazer o desenho com o lado direito do cérebro, sabe? Vocês devem conhecer talvez esse trabalho, que é muito interessante, inclusive, né? A abordagem dela também sobre o desenho, a prática do desenho. Ela tem um trabalho sobre isso, ela mostra algumas assinaturas e fala um tanto sobre esse assunto, que é muito interessante também, né? Olha, eu leio as pessoas pela escrita intuitivamente, exatamente. Se você vê, quando você vê você fala assim, depende do traço, se ele está mais fluido, se ele está menos fluido, você consegue ver se essa pessoa pode ser mais insegura, ela pode ser mais segura, ela pode ter mais experiência, menos experiência. Aí você vê uns arrojados, fala assim, nossa, esse aqui é médico, sabe assim? Então, né, que aí tem outro, você que é artista, você vai fazendo a coisa, você vai lendo. Então, assim, o que acontece? Então, vamos retomando. Então, tá. Eu não sei desenhar, isso se resolve, né, com um tanto de contato, conexão e saber o que fazer, né, para começar, né? E não estou falando de seguir uma apostila, de copiar os desenhos de uma apostila. Estou falando de percepção real, de percepção de realidade, de mundo, certo? Aí quando a gente fala assim, não tem um traço próprio, você fala, bom, claro que tem, todo mundo tem, né? Claro que você vai precisar de prática. Você vai precisar Vocês nos viram falando aqui, eu dei o depoimento da Márcia, ela falou assim, eu comecei a desenhar 5 horas por dia. Quando ela viu, ela estava fazendo um monte, né? Tá bom. Ainda assim, você fala assim, mas eu não tenho tempo para ficar 5 horas por dia desenhando. Tá bom, tem mesmo. Tem esse ponto também.
certo? Aí, mas assim, ela deu um jeito lá para ela de praticar isso e porque ela sentiu, gente, olha isso que é importante, isso é muito interessante. Ela sentiu, ela começou a sentir a vontade, que nem a Roberta comentou aqui, né, Roberta? Falou assim, até ela começou a fazer um trabalho lá do olho e tudo mais, começou a fazer o desenho e foi vendo que aquilo foi dando foi dando uma vitalidade e uma vontade de continuar, certo? Então, gente, contato, né? Respeita isso. Como que eu faço para continuar? Porque isso me faz bem, né? Então a gente vai. Como que eu insiro isso no meu cotidiano? Como que eu encontro um espaço para isso? Como que eu acesso isso para poder continuar? Eu só conto aqui a minha assinatura. Legal. Então, entende assim. Então, muito bem. Bom, então, como a gente prossegue isso então, né? Então, qual é essa questão? Então, para a gente, então, voltando naquele ponto, não, a gente se autoconhecer, como que você entra, como você usa o desenho, né, como uma ferramenta de autoconhecimento, certo? Retomando o nosso tema, né? Então, assim, gente, primeira coisa, não. Então, lembrando, não é ficar inventando um monte de significado e chuchando o significado no desenho. Eu vou querer colocar o máximo de coisas com significado com tudo da minha vida inteira, né? E aí, ou seja, isso não é esse o ponto. O ponto mais importante realmente é isso de você acessar a coerência e não cismar com algo, né? Então, você percebe como, assim, é simples, né? É simples no sentido, assim, que é algo mais direto. Ele não é uma coisa que requer um monte de, um trem mental, que você vai ficar cabeção e tudo mais, certo? E é interessante de notar que a riqueza desse processo, ela vem com a construção. É um processo de construção. Não é um processo que eu falo assim, então a gente vai, vamos fazer rapidamente, agora já está tudo pronto, já foi, já aconteceu. Não, é uma construção. Tem uma coisa que é assim, né? Alguma coisa, isso é interessante também, né? Quando alguma coisa te inspira, você fala assim, nossa, que lindo, aquela coisa que aquela pessoa tem, eu também queria ter aquilo, tal, tal, tal. Nossa, aquela casa, ou fazer aquela arte, ou enfim, qualquer que seja a coisa que você almeja, é, é uma coisa que alguém fez, né? O que tá feito tem dono, né? Assim, você fala assim, alguém fez isso, alguém construiu esse processo, alguém construiu esse resultado, alguém construiu essa arte, alguém, ao longo de, de um processo, ao longo de um processo, ao longo de anos, ao longo de trabalho, ao longo de muito contato, né? E então esse ponto, né, justamente, como fazer isso, né? O processo de você desenhar e você usar o desenho como uma ferramenta no processo de autoconhecimento, o primeiro ponto, é uma aventura, gente, é uma aventura de você fazer o que você vê, entende? De buscar o máximo o máximo de contato com o momento, né? E vim percebendo exatamente o que acontece na sua percepção, né? E aí, essa questão deixa eu ver uma coisa, que horas são, se a gente consegue, na verdade não muito, né? Tá, tudo bem. Eu vou dar um exemplo para vocês e vou deixar uma ideia para vocês fazerem. É um caminho sem volta, é um caminho sem volta. Você tem toda razão. Porque uma vez que você abre a sua percepção, dificilmente ela fecha, né? Também tem isso.
Então, para a gente encerrar, então, eu vou falar assim, vou dar uma dica para vocês de como fazer, para quem não desenha aqui, experimenta fazer, e depois me marca no Stories, compartilha por lá, que eu compartilho, eu vou gostar de ver também. É surpreendente, mas também desafiador quando não sai o desenho. Pode continuar, tá muito bom. Amanhã tem mais, a gente tem outra live amanhã. Vou dar uma dica assim para vocês. Então é o seguinte, qual que é o ponto aqui? Quando você for fazer, então, um desenho, você vai experimentar fazer um desenho. Quem não desenha, quem nunca desenhou, você vai experimentar fazer um desenho. Você vai imaginar, certo? Deixa eu ver como que eu posso mostrar aqui. Vou mostrar com a minha cabeça mesmo, assim. Ó. Você vai imaginar, você vai olhar um objeto, procura fazer com um objeto real. Você vai olhar para aquele objeto e você vai pegar o seu lápis e você vai pegar o seu dedo e você vai imaginar que você está encostando com o seu dedo em toda a linha daquele objeto real, certo? E aí você vai conduzir o seu lápis, a sua caneta, seu lápis, com a sua percepção do tato, certo? A gente pode, no momento, fazer aqui junto, mas seria legal vocês experimentarem, como a gente está nos momentos finais, não vai ter tempo da gente fazer hoje, mas eu deixo aqui a dica para você fazer exatamente como fazer. Pode fazer agora, olha ali alguma coisa que tem ali e vai, imagina que você está encostando e em cada nuancezinha você vai acompanhando o que é aquela curvinha, aquele detalhe, certo? Tô lembrando da primeira live, está incrível, que legal. Faz sim, Estela, me conta depois, escreve, posta no Stories e me marca, vou gostar de ver, enfim, alguma forma para a gente trocar o que vocês fizeram, tá bom? Ótimo. Então, gente, só para encerrar, então, queria agradecer demais a presença de vocês, dizer que as inscrições para o segundo encontro, desculpa, segundo não, Caliane, estamos já no terceiro, já vai ser o terceiro encontro Arte em Si, já estamos fazendo história praticamente, terceiro encontro Arte em Si, 25 a 29 de janeiro, as inscrições estão abertas, certo? Deve ter um link em algum lugar, ou na minha bio, se não tiver lá, eu vou já deixar disponível para vocês se inscreverem, quem quiser participar, tá bom? Quem estiver aqui me acompanhando pelo YouTube, ainda não me segue no canal, se você gostou dessa live, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal para receber o conteúdo, para ter acesso, curte o vídeo, certo? Todo esse processo que a gente já conhece. Gente, quem esteve presente aqui no Instagram, no YouTube também, muitíssimo obrigada mais uma vez. Um grande abraço para vocês e tenham um ótimo dia.